Jeremias continua pregando contra os falsos profetas. O juízo teria sido evitado porque o povo teria seguido a justiça. Os profetas estão falando em sonhos e dizendo que os sonhos são inspirados por Deus. O povo deveria fazer prova dos sonhos e também das profecias. Deus alerta que não vai poupar nenhum dos falsos profetas. Está no ar o programa Lâmpada de Deus, porque o fogo aqui não vai se apagar, ultimamente vai haver no altar da roda da vinheta. Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Bem, a paz do Senhor Jesus. Olá, mais uma vez estamos aqui para divulgar, compartilhar a santa, inerrante, inefável Palavra de Deus. Estamos no capítulo 23 do livro do profeta Jeremias. O caldo está engrossando para cima dos falsos profetas. Chegou a vez de Deus cobrar as mentiras desses homens inspirados pelo próprio Baal. Deus não poupou, irmãos. Deus é terrível. Então espero que você esteja compartilhando, meditando junto conosco. Compartilha esse vídeo, divulga, comenta. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal para a gente seguir e dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. Aonde quer que você estiver me assistindo, compartilhe, chama todo mundo. Prepara também o teu coração. Vamos continuar meditando no capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, que está uma bênção, graças a Deus. Mas antes de tudo, vamos orar, vamos subir, vamos falar com o nosso Senhor e pedir as suas bênçãos para poder ministrar a sua palavra. Amém? Ora comigo. Pai Celestial, bendito seja teu nome, Senhor. Obrigado por mais uma vez estar aqui, pela tua graça, para ministrar a tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Cobre com teu sangue, Jesus. Que essa ministração também continue sendo de grande valia, de edificação para a tua igreja e salvação para os perdidos, Senhor. Glorifico o teu nome como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Abra a porta da palavra, me inspira, me instrui, que o Senhor cresça e eu desapareça. Fica conosco, salva almas para o teu reino. Eu te peço, crendo e te agradecendo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia, irmãos. Que bênção estar aqui mais uma vez. Como eu sempre digo, se Deus quiser a gente viver, faremos isso aqui. Estamos aqui para meditar e compartilhar a gloriosa palavra do nosso Deus. Então, estamos no capítulo 23 ainda, dando continuidade. Esse aqui é o penúltimo vídeo do capítulo 23. O próximo, se Deus permitir, vamos terminar o capítulo 23. Vamos meditar do versículo 21 ao versículo 27. Está sendo uma bênção. Espero que você esteja crescendo espiritualmente e aprendendo um pouco com a sabedoria que Deus nos deu na sua palavra. Amém? Leia comigo. Prepara o teu coração. Abre o teu coração, porque o Espírito Santo vai falar. Capítulo 23, versículo 21 ao 27, livro do profeta Jeremias. Medita comigo. Eu não enviei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não falei a eles, contudo eles profetizaram. Mas, se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho, da maldade das suas ações. Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são profetas do engano do seu próprio coração?
os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Amém. Palavra tremenda, palavra gloriosa, palavra maravilhosa. Mais uma vez, estamos vendo Deus cobrando dos profetas corruptos, os quais Deus não enviou, falando de sonhos, falando disso, falando daquilo. E com a ajuda do Espírito Santo vamos destrinchar o que o Senhor quer falar conosco, os alertas para nós, e os alertas na nossa era, nossa época, na nossa geração, o que Deus quer falar também. Vamos aprender com o Espírito Santo através do profeta Jeremias. Amém? Versículo 21. Os pecados aqui dos profetas. Eu não enviei esses profetas. Contudo, eles foram correndo. Não falei a eles. Contudo, eles profetizaram. Veja bem. Deus está falando na boca de Jeremias, aqui o capítulo 23. Deus começa a descer além aqui nos falsos profetas, os falsos porta-vozes, os inspirados pelo Espírito Santo, que receberam revelações de Deus. Deus não enviou eles. Continua o capítulo 23, porque não dá para meditar um capítulo inteiro em um vídeo. Fica enorme, fica mais de 1 hora, não é? Mas destrinchando, passo a passo, assim a gente vai continuar aprendendo que Deus não tolera, irmãos, a mentira vindo do próprio Satanás. João 8,44. Jesus chamou Satanás o pai da mentira. Chamou ali alguns judeus, alguns fariseus de filho do diabo. Que o diabo é o pai da mentira. Quando ele fala, ele só fala aquilo que lhe é próprio. Jesus diz aquilo que é próprio, que é mentira. Ele é o pai da mentira. Então não se espanta quem mente, porque é inspirado pelo próprio maligno. E esses falsos profetas foram inspirados pelo maligno. Eu não enviei esses profetas na época de Jeremias. Não inspirei, não dei ordem, não dei nenhuma palavra para eles anunciarem. Não. Contudo, eles foram correndo. Olha para como eles se apressaram. Ansiosos, foram correndo. Não falei a eles. Olha Deus confirmando, eu não falei, não foi de mim não. Contudo, eles profetizaram. Lembre-se, nos versículos anteriores, eles diziam, paz tereis, no versículo 17, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá o mal sobre vós. E aí, eles disseram que a ira de Deus não ia cair, ia ter paz, Babilônia não ia vir. O que é que Deus disse? Saiu com indignação a tempestade do Senhor e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. E não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Deus começou a cobrar. E eu não enviei esses profetas. Não foi da minha parte. O Senhor está dizendo. Eu não chamei eles, não inspirei eles. Estão indo correndo, profetizando, anunciando coisas que eu não estou mandando anunciar. Eles querem agradar um povo rebelde, um povo religioso, adoradores de ídolos, a qual o Senhor detestava, odiava, porque tirava ele do centro, e principalmente Judá, já estava pagando o preço aqui, Israel pagou o preço, Deus entregou a Síria de 98 a 100 anos atrás, e agora Judá está sendo pior do que Israel. E para variar, profetas tirando a mensagem que Deus estava dando para o verdadeiro profeta Jeremias, e anunciando paz, e Deus mandando guerra, anunciando fartura e Deus mandando fome, anunciando livramento e Deus anunciando prisão, cativeiro, anunciando vida e Deus dizendo que alguns iam morrer. Só nesse versículo 21, o que é que a gente aprende, irmãos? Em pleno século 21, quantos mentirosos inspirados por demônios estão anunciando a palavra do Senhor? O próprio Satanás, ali em Mateus 4, usou um texto sagrado, Salmo 91, para Jesus. Lança-te daqui, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para não tropeçar o teu pé em pedra. Não é? Também está escrito, usou o texto. Então, o próprio espírito do diabo está usando ministros como se fosse ministro de justiça, como o próprio apóstolo Paulo diz ali aos Coríntios, e enviando, fingindo serem
eles fingindo serem apóstolos de Cristo, enviados de Cristo, não é? Olha aí o que Paulo diz aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12 ao 15. Mas eu o faço e continuarei a fazê-lo, para não propiciar ocasião àqueles que procuram ser iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Nisto não há de se surpreender. Nisto não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não admira, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme suas obras. Então, irmãos, não é de se esperar, na época de Jeremias, nos nossos dias, virão o quê? Fraudulentos, falsos mestres, com doutrinas de demônios, negando a verdade do Senhor. Segundo Pedro 2 também, Pedro fala ali dos falsos mestres, não é? Judas também fala, lobos devoradores, quais o Deus dele é o ventre. E na época de Jeremias, Jeremias já estava enfrentando isso também, se opondo à mensagem verdadeira do Senhor. Hoje em dia, quantas igrejas neopentecostais, pentecostais, tantas outras, e muitos aí estão no Facebook, estão no YouTube, profetizando mentira, anunciando sucesso, bem-estar, até alguns anunciam que não há sofrimento para o cristão, vem que você para de sofrer, vem que a sua história vai mudar, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Veja que alguns louvores que elogiem ao Senhor Deus em Cristo Jesus, não são louvores, são músicas para agradar o ego das pessoas. E mais mensagens, que a gente fosse falar aqui, o vídeo seria muito comprido. E então, Jeremias estava enfrentando essa oposição dos falsos profetas, mas Jeremias estava levando a mensagem verdadeira e ele, em contrapartida, levando a falsa. Mas só que Deus estava cobrando exatamente o que o Senhor vai cobrar, irmãos. Vai continuar cobrando dos mentirosos, que não anunciam arrependimento do povo pecaminoso. O povo pare de pecar, porque o salário do pecado é a morte. Deus vai condenar ao inferno, ao lago de fogo. E muitos alisam, tem medo de falar a verdade, tem medo aqui, tanto aqui no YouTube, em algumas igrejas, tem medo de falar o arrependimento, dizer, bater de frente contra o pecado, onde a Bíblia diz que as obras das trevas nós temos que condená-las, Efésios 5:11, veja aí. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então as obras das trevas são condenadas pela luz, ou seja, as práticas pecaminosas. A igreja está aqui, com a palavra de Deus, condenando, reprovando veementemente as práticas malignas, que as pessoas têm que se arrepender, porque senão o juízo, a punição, o castigo, a sentença do Senhor Deus virá. Então Jeremias estava enfrentando isso aqui, e era uma oposição ferrenha. Assim como Jesus também enfrentou os fariseus, os saduceus, foi uma oposição ferrenha, porque o Senhor não tinha papo na língua para ser ninguém. Ele pregava, batia mesmo contra o pecado daquele povo, chamando até de sepulcro caiado, em Mateus 23. Versículo 22 de Jeremias. Capítulo 23, versículo 22. Mas, se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Se estivesse no meu conselho, meu pacto, na minha aliança, se estivesse comigo, convertidos a mim, fiéis aos meus mandamentos, estatutos e juízos, então fariam ouvir minhas palavras. Ia chamar esse povo, e esse povo iria ouvir as palavras de Deus se esses profetas estivessem no conselho do Senhor, estivessem na lei, estivessem na obediência, um acordo com Deus. Faria o povo ouvir as palavras do Senhor, as palavras da lei, os mandamentos do Senhor, e o fariam voltar no seu mau caminho, o caminho da idolatria, o caminho do adultério, o caminho do roubo, do furto, da violência dos estrangeiros, a negligência do cuidado dos órfãos, das viúvas, não é? A idolatria, a avareza, sensualidade, pornografia, adultério, prostituição também, não é? E tantos outros pecados, obediência, rebeldia, homicídios e tantas outras mazelas que esse povo estava cometendo, fariam voltar
escutar se arrependeriam desse mau caminho e da maldade das suas ações. Se eles estivessem no meu conselho. É assim, se essas pessoas estivessem com o Espírito Santo, revestidas do Espírito Santo, com a armadura de Deus, então levariam a mensagem do Senhor e fariam os brasileiros, os estrangeiros, se converter do seu mau caminho também, deixar a idolatria, a apostasia, não é? Deixar a rebeldia, deixar a mentira, a sensualidade, a pornografia, o vício do cigarro, da maconha, cocaína, heroína, o vício da bebida alcoólica, do roubo, do furto, da desobediência aos pais e às mães, da soberba, da injúria, da calúnia, do perjúrio. Louvado seja o nome do Senhor. Se a palavra tivesse com esses profetas, anunciariam isso, que se arrependessem desse mau caminho, se arrependessem da feitiçaria, né? Da glutonaria, se arrependesse do homossexualismo, do lesbianismo, se arrependesse da pedofilia, se arrependesse da corrupção, da murmuração, falar mal dos outros, do rancor, do ódio, louvado seja o nome do Senhor, se arrependeria das falsas religiões, viriam para Cristo. Se esses profetas estivessem com a mensagem do Senhor, Deus iria levar para bater de frente contra essas práticas, para se arrependerem, para escaparem do juízo e da ira do Todo-Poderoso. Mas não estavam no conselho do Senhor, estavam no conselho de Baal, do espírito maligno, induzindo, conduzindo, seduzindo, ludibriando e enganando o povo com a falsa promessa que não veio de Deus. Deus estava cobrando o pecado de Judá, que o povo se arrependesse. É assim que o Senhor está fazendo, cobrando o pecado da nação brasileira, cobrando o pecado do mundo, através da igreja, dizendo: arrepende-te, porque chegou a voz do reino de Deus. É a mensagem de João Batista, é a mensagem do próprio Senhor Jesus, é a mensagem do Espírito Santo, a mensagem dos apóstolos. Arrependei-vos e convertei-vos, escape de uma geração corrompida, perversa, adúltera, amazelada pelo pecado. Se arrependam, e quem escutar, sai dessa e vem para Cristo, que é o refúgio, que é o abrigo, aleluia, que é a arca, louvado seja Deus, para escapar da punição que virá da parte do Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Aí Deus perguntou: sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Essa pergunta é muito interessante. Sou Deus de perto? O Senhor está perguntando: eu sou apenas Deus de perto? Com a referência aos ídolos que eram de perto. Podiam se chegar os templos feitos e dedicados às divindades, aos ídolos. Então era próximo, era rápido o acesso às imagens de escultura. E ele pergunta: não sou também assim Deus de longe? Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Com referência, Jeremias está falando aqui, o Espírito Santo usando ele: sou Deus de perto, também sou Deus de longe, com a referência às divindades celestiais, né, o universo, porque as estrelas eram adoradas, o sol adorado, a lua também era adorada. Isso tinha no pensamento das religiões pagãs essa ideia de adoração aos deuses distantes, que não podiam ter acesso, não podiam chegar a essas divindades por tão distantes que elas eram, e outra referência aos deuses mais próximos, que os adoradores, os devotos, estariam chegando a eles. As imagens, esculturas, os templos estavam ali levando incenso, né, cantando, dançando, se prostituindo, levando a lei, levando a cultura, o costume dessa religião e espalhando por todo o Judá. Assim também aplica-se em nossos dias as religiões que veneram, né, adorando as estrelas, adorando a lua, o universo, as galáxias. Então falam das divindades que estão bem distantes e outras que estão bem próximas, que pode-se ter acesso a essas divindades. Aí Deus pergunta: sou apenas Deus de perto e não de longe? Aleluia. Deus está dizendo: eu estou perto de vocês. Estou aqui com Jeremias. Estou tão perto de vocês. Quero morar, habitar no coração de vocês. E não sou também Deus de longe? Ou seja, sou Deus que o céu é o meu trono, a terra é os cabelos de meus pés. Então, sou Deus de longe,
mas vocês têm acesso porque eu também sou Deus de perto. Também fala da sua onipresença, que só Ele é onipresente. Os ídolos estão naquele ambiente e tinha-se a ideia de outras divindades que estavam lá no universo, que não tinha acesso, não tinha como chegar até lá. E o Senhor está dizendo, eu sou apenas Deus de perto, também não sou de longe, sou onipresente, eu estou aqui em Judá, estou no mundo inteiro, estou no universo, estou na terra inteira. Aleluia! Então, a presença de Deus ela é tremenda, mas quem crê nisso pode desfrutar da sua presença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, pela sua onipresença. Mas só que quem percebe é quem crê. Quem crê em Deus percebe a sua presença e onde estiver, adora, celebra, teme, treme, se prostra, não é? Glorifica, enaltece, engrandece e magnifica o Todo-Poderoso. Então o Senhor está dizendo, eu sou Deus de perto, eu sou também Deus de longe. Os ídolos não. Os ídolos não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes, não são transcendentes. Aleluia. Os ídolos não são nada. E o Senhor dizendo, eu que sou, aleluia, não sou de perto e também de longe, não é? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. 43:13 de Isaías, antes que houvesse dia, eu sou e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isso está perguntando, quem vai se esconder? Quem vai se esconder, se ocultar em algum esconderijo sem que eu não veja? Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está vendo tudo, irmãos. Ninguém se escapa dos olhos do Todo-Poderoso. Então ninguém pode se esconder sem que ele não veja. Ele vê tudo. Aleluia. E ele diz, eu não encho os céus e a terra, encho os céus com as galáxias, via-lácteas, as estrelas, nebulosas, os planetas, não é? Os satélites. E ele enche a terra com vento, com chuva, com nuvens, com os animais, né? Aquáticos, os répteis, os homens. Louvado seja Deus, as flores, as árvores e tantas coisas mais que o dono dos céus e da terra enche. Ele enche, mas ninguém, aleluia, se não enche, eita, isso aqui bate de frente com Baal. Batia de frente com Baal, que era o Deus do trovão, da chuva, não é? Da prosperidade na agricultura, por tantos outros ídolos em Judá. Glorificado seja Deus. O Senhor diz, sou eu que encho a terra. Por isso, as pessoas têm que vir para o Senhor, dobrar os joelhos, se converter, pedir perdão, graça, misericórdia e pedir que Ele encha. Senhor, a Ti pertence os céus e a terra. É o Senhor que enche tudo. Não vem dos nossos ídolos, não vem da minha imaginação, vem das Tuas mãos a bênção. Aleluia. Ele se declara, sou eu que faço, eu encho. E os ídolos de vocês não fazem porcaria nenhuma. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Muito cuidado com o sonho, muito cuidado, porque os profetas estavam dizendo, sonhei, sonhei, e contando mentiras, porque eles estavam querendo apaziguar a ira do Todo-Poderoso com mentiras, com mentiras. Não cobrando a lei do Senhor, o desvio da idolatria, o arrependimento. O povo não estava fazendo isso. Estavam ainda mais sonhando, levando mentiras, ainda mais sonhando. Sonhei assim, assim, assim. Estava levando uma falsa esperança para quem? Para os rebeldes. Para aqueles que Deus estava irado. Para aqueles que estavam no pecado, ofendendo Deus com seus crimes. E os falsos profetas estavam levando bênção, enquanto Deus estava levando a maldição, o sofrimento, a catástrofe, a ira, não é? A rixa, as mazelas das doenças, cativeiro, falência, ruína, todo tipo de desgraça lá em Judá. E os profetas vinham para amenizar, tirar aquele ser melhor do que o próprio Deus. Interessante, né? Parece que a gente está vivendo na época de Judá. Quantos estão por aí profetizando que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer assado? E Deus está cobrando arrependimento, irmãos. Louvado seja Deus. Sonhei, sonhei. Está falando o nome do Senhor. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras? Que são profetas do engano do seu próprio coração.
estão enganando a sua própria alma, seus próprios desejos, profetizam o coração dele, a alma, né? Os sentimentos, as emoções, os desejos, os prazeres, as vontades, do jeito que eles querem, eles imaginam e diz que foi Deus que revelou. E leva esse engano, espírito do engano, espírito da mentira, da falsidade, da hipocrisia, do adultério, porque estavam adulterando a mensagem do Senhor. Aquilo que era para ser morto, eles estavam transformando, transfigurando a verdade de Deus em mentira. O que Deus estava levando em julgamento e condenação, eles estavam absorvendo, dizendo que o Senhor estava absorvendo, sem nenhum temor diante de Deus, irmãos. Sem nenhum temor. Aleluia, Jesus. Profetizando sem Deus mandar, e Deus não está se agradando disso não. Nos nossos dias, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Eu profetizo assim, 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 ainda disse em nome de Jesus. Ou foi Jesus quem me revelou? Até quando, Deus pergunta, até quando? O juiz é certo. Interessante aqui, o rei Josias foi um rei bom, temente a Deus, morreu ali na guerra contra o Egito, né, contra o rei Neco. Mas Deus prometeu que adiou a sentença, mas que a punição viria após a morte de Josias. Deus não estava se agradando, não. Josias reformulou muita coisa, Josias estabeleceu a Páscoa, né, depois de muitos anos sem ter Páscoa. Foi um rei fiel e temente, Deus se agradou. E a profetisa Uda disse isso da parte de Deus, que por causa de Josias, Deus adiou a sentença, mas depois da morte dele, o caldo ia engrossar para cima de Judá. É igualzinho ao arrebatamento da igreja. No arrebatamento, quando Deus tirar a igreja, vai virá a grande tribulação nessa terra. Enquanto a igreja está aqui, Deus está dando chance para a terra se arrepender dos seus pecados e vir para Cristo. E a igreja, através do Espírito Santo, levando a mensagem. Mas quando a igreja sair, o Senhor começará a grande tribulação, né? A gente crê sim, somos pré-tribulacionistas, cremos nisso, no nome santo do Senhor. Então veja, quando Josias estava reinando, Judá ainda recebeu uma esperança de arrependimento. Aleluia. Mas depois que Deus tirou Josias, né, quando ele morreu, a sentença Deus começou a trabalhar o seu juízo sobre Judá. Mas mesmo assim, Deus estava dando ainda um tempo para o povo se arrepender. E eles não se arrependeram. E a cobrança do Todo-Poderoso foi amarga, irmãos. Amarga. Então Deus perguntou, até quando eles vão sonhar? Até quando eles vão dizer isso? Profetizando mentira do seu coração. Sua alma desejando o que eu não estou desejando. Não está segundo o meu coração. Segundo o coração humano, pecaminoso deles. E sem nenhum medo, irmão, sem nenhum temor de retaliação da parte de Deus. Jeremias dizendo isso. São profetas do engano do seu coração, os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome. Então veja, já que o nome de Deus aqui, o povo judeu não falava em reverência ao nome do Senhor, mas esses profetas, para piorarem, estavam mesclando. Ora dizia que Deus ia mandar paz, enquanto Deus está dizendo na boca de Jeremias que viria a guerra. Deus ia mandar vida, enquanto Deus está dizendo na boca de Jeremias que ia mandar morte. E agora, os sonhos, as imaginações deles, as mentiras deles, para piorar e variar, estavam fazendo o povo esquecer o nome do Senhor. Olha para aí. Esquecer o nome do Senhor. E contando um sonho mentiroso, como os pais e os antepassados esqueceram do nome de Deus por causa de Baal. Baal estava no lugar do Senhor. Quantos estão ocupando o lugar do Todo-Poderoso? Quantos estão ocupando o lugar do Todo-Poderoso, irmãos? Quantos estão sendo motivo de idolatria? Baal aqui, no lado espiritual, muitas religiões aí, muitos ocupam o lugar do próprio Senhor Jesus, porque Jesus não é o único caminho, a verdade e a vida. Muitos estão aí dizendo que fulano e tal, cicrano e beltrano, estão tirando Jesus do centro. Não creio que Jesus é o único Senhor e Salvador, não. Bem, já que eles não creem, eles vão morrer no próprio pecado, e no dia do juízo vão se lamentar
por negar o verdadeiro Senhor e Salvador, que a igreja está aqui anunciando nas redes sociais, nas rádios, na televisão, né? Nos panfletos, nas esquinas, enfim, onde o Espírito Santo Deus guia, a igreja está anunciando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ninguém. Mas esse povo estava fazendo o povo esquecer do nome do Senhor por Baal. Muitos aí, ó, troca o nome do Senhor pelo nome de um jogador, o nome de uma empresa, o dinheiro, o seu próprio nome, não é? Esses mentirosos, esses falsos profetas, são instrumentos malignos, levam o povo a errar. Você precisa de Jesus, não. Esquece isso. Jesus não é nada, não. É só mais um que viveu, morreu e acabou. Então segue Baal. Não, segue tua vida. Pensamento positivo. Pensa com fé. E tudo vai dar certo. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. E o fim dessas pessoas é trágico. O fim é amargo. Louvado seja o nome do Senhor por acreditarem nesses mentirosos, irmãos. Quantos relatos a gente tem na história de pessoas que acreditaram nos mentirosos e perderam suas vidas, não é? Que não precisa. Então tem Baal domesticado no seu coração, né? O ídolo Baal. E hoje as pessoas estão domesticando pecado, fazendo o pecado ídolo, domesticando mentira, vivendo em mentira, levando outros na mentira, tirando a verdade de Deus, vivendo nas trevas, tirando a luz do Senhor, que Deus é luz, Jesus é a luz do mundo. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e faz o povo de Deus errar o caminho certo. E a sentença de Deus, João 3,36, Jesus disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem rejeita Jesus, a ira, condenação, punição de Deus, o Todo-Poderoso, sobre ele permanece. Deus não tira a indignação dele contra aquela pessoa que está negando Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. Não quer, não aceita. A ira continua. A punição de Deus. Não, vai em paz. Né? Deus deu outra oportunidade. Realmente, Deus deu outra. Mas saiba que a ira permanece. A ira de Deus fica ali. Deus indignado com a negação do ser humano, não é, ao filho dele. Pelo sangue na cruz, pelo sacrifício dele, pelo sofrimento dele. Porque ele dá uma vida eterna, esperança, de graça. O preço que quem pagou foi Jesus. E as pessoas, cruzam os braços. Elas viram as costas. Elas não querem saber do Senhor. A ira permanece. A indignação de Deus permanece, não é? E elas estão um pouco se lixando, um pouco se importando, vivem como o pecado quer, dominadas pelo pecado, dominadas pelo maligno, pelo espírito da desobediência, da profanação, da rebelião contra o próprio Deus e contra as coisas de Deus, contra a igreja. Veja aí os países comunistas, veja aqui no Brasil também quantos se opõem à igreja, querem acabar até com a igreja. Mas Jesus é o dono da igreja. E Jesus mostra que está vivo. E a igreja não precisa se defender. Quem defende a igreja é o dono da igreja. É o cabeça da igreja, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o dono do céu, da terra e do mar. Glorificado seja o nome dele para todos sempre. Então estava tirando o nome de Deus para colocar o nome de Baal. Então o nome do Senhor está sendo tirado para colocar o nome de pai, o nome de mãe, o nome de filho, nome de dinheiro, como já falei, o próprio nome, ou seja, idolatrando, a auto-idolatria, idolatrando gurus, líderes religiosos, não é? Religiões, enfim, trocando Deus em Cristo Jesus. Ali, no tempo de Jeremias, foi Baal. E hoje em dia, troca o nome do Senhor por tantas outras coisas, troca por carnaval, né? Troca por outras festas, troca por tantas outras coisas, amados. Aleluia. Mas Deus cobrou. E a cobrança foi pesadíssima. Com mentiras, correndo, levando a falsa mensagem, desejo dos seus corações, sonhando mentiras, contando falsos sonhos, levando o povo a um engano, levando o povo a uma falsa esperança, levando o povo a adorar ídolos de perto, ídolos de longe, esquecendo do Senhor que é Deus de perto, é Deus de longe, que ele estava vendo toda essa esculhambação ali em Judá, e assim o Senhor também está vendo, irmãos. Quem está levando uma mensagem falsa nos metrôs, nos ônibus, nas esquinas, até nas igrejas, nas congregações das igrejas,
levando nos seus trabalhos falsa mensagem, uma esperança falsa onde Deus está cobrando o pecado e o povo está levando uma boa notícia. O Senhor Jesus vem e tem que se arrepender dos seus pecados para morar no céu, porque senão sofrerão as consequências catastróficas. Esses maus obreiros e falsos profetas sofreram amargamente por levar mentira aquilo que Deus não disse. Não tinha temor nenhum do Senhor. Assim, em nossos dias, falsos profetas pagarão preço amargamente. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Muito obrigado por estar até aí, ouvindo essa reflexão e essa orientação de Deus. Seja como Jeremias, sejamos como Jeremias. Porta-voz da verdadeira mensagem do Senhor, já está revelada na sua palavra, tendo o dom da profecia também, anunciar as coisas vindouras quando Deus inspira para falar. Nunca, irmãos, diga assim, eu profetizo. Não, mas na Bíblia manda profetizar. Sim, quando o Espírito Santo manda, fale isso, fale aquilo, as coisas que vão acontecer, que Deus lhe diz. E você tem que fazer até prova de Deus. 1 João 4:1, filhinhos, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. O próprio Deus aconselhou. Se eles buscassem meu conselho, não é? Minha palavra, minha aliança, crescem só em mim, para esse povo aí, olha, voltar para mim, se arrepender dos seus maus caminhos, das maldades das suas ações. Mas eles não vieram. Estavam por Baal, ou seja, pelos próprios demônios, pelo próprio maligno, e levando o povo a acreditar em uma mentira, e no final pagaram um preço amargo. Muitos morreram, muitos foram para a Babilônia, muitos morreram na Babilônia, e após 70 anos de prisão, quem viveu para ver, viveu. Quem morreu lá, morreu. Poucos, os remanescentes, voltaram para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. Então, com Deus não se brinca. Deus ele é grande, Deus ele é justo, Deus é terrível no seu juízo, no seu julgamento. E quando ele sentencia a condenação, porque o povo não se arrepende dos seus pecados, já era. Deus abençoe tua casa, compartilha essa mensagem, divulga aí, que seja de alerta e muita vigilância contra os falsos profetas. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa mensagem tão poderosa. Obrigado, Senhor, por nos alertar, nos ter discernimento, para sempre vigiarmos, Senhor, para não cairmos na lábia dos falsos profetas, meu Pai. Assim como o Senhor levantou Jeremias, está levantando a tua igreja para anunciar a tua palavra verdadeira. E só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a ti senão por ele. Abençoa a tua igreja, abençoa os filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Não é se Deus permitir, se Jesus permitir, se Deus quiser a gente viver, voltaremos para terminar o capítulo 23. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Ara do Kingdom, glória para Jesus. Oh, glória. Deus abençoe. A tua verdade me libertou, a tua palavra me iluminou.